Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quinta-feira, 25 de setembro. Dia seguinte ao empate por 1-1 contra o Grêmio na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. 16ª rodada do Brasileirão. O Glorioso tinha esse jogo atrasado, agora não tem mais nenhuma partida por fazer. Tem 24 jogos, 40 pontos, quinta colocação. Seguimos nessa luta para entrar no G4 e por lá permanecer. Vamos trocar uma ideia sobre o que foi essa partida de ontem, destacando os altos e baixos do confronto. Tudo isso, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, peço por gentileza, deixa o seu like, clica no botão hypar. Isso ajuda na distribuição do conteúdo e, por consequência, no crescimento do canal. Estamos buscando 62 mil inscritos, mais um degrau rumo aos 70 mil, e com a moral e o apoio de vocês chegaremos lá, tenho certeza disso. Inscreva-se, portanto, clique no sininho para ativar as notificações e fique por dentro de todas as novidades publicadas por aqui. Beleza? Dito isso, vamos em frente. 1-1 contra o Grêmio na Arena lá em Porto Alegre. Em condições normais de temperatura e pressão, você olharia para esse resultado e falaria assim, com a maior tranquilidade do mundo: bom resultado. Jogar contra o Grêmio lá é sempre complicado, e de fato é. Só que o contexto da partida de ontem acaba deixando aquele gosto amargo na boca do botafoguense. Porque a gente vinha sustentando a vitória por 1-0 até que teve aquele lance mega polêmico com o Matheus Martins, cobrança de falta, VAR, pênalti marcado. O 1-1 garante mais um ponto ao Glorioso na tabela de classificação. E considerando o objetivo de Libertadores e Copa do Brasil, ou seja, de G4, de G6 pelo menos, somar mais um ponto sempre vai ser importante. Mas a gente sabe que dava para ter vencido. Muito embora o Grêmio também tenha tido oportunidades ao longo do confronto. Mas o Léo Link, que foi um espetáculo na partida de ontem, ele tá lá justamente para isso, não é verdade? Fez 3 defesaças ao longo da partida, 3 defesas espetaculares e merece muitos elogios em relação a isso. Muitos elogios mesmo. Na minha opinião, o melhor jogador do Botafogo na noite de ontem. Sem sombra de dúvida. Foi sensacional. Mas o futebol tem dessas. O goleiro tá lá para fazer as defesas. O time adversário tem oportunidade. Você consegue impedir o gol do adversário e lá na frente você vai lá e marca. Numa jogada que foi também maravilhosa. O Marlon Freitas com o Cuiabano foram incríveis. O lançamento do Marlon Freitas nas costas da defesa foi um espetáculo. E a movimentação do Cuiabano com o domínio de perna canhota e a batida de direita, tirando do Thiago Volpi, sensacional. Foi um belíssimo gol do Botafogo. Um Botafogo que ao longo da partida veio competindo bem, pelo menos enquanto teve perna. Pelo menos enquanto teve perna. O Marlon Freitas era o responsável ali pela saída de bola e estava conseguindo fazer bem esse papel, conseguiu essa belíssima assistência para o Cuiabano. O Cuiabano acaba entrando porque o Alex Telles sente um problema físico, mais um problema para o clássico contra o Fluminense. A gente vai conversar sobre isso na hora do almoço. Teremos alguns retornos, mas continuamos tendo muita dor de cabeça para escalar a equipe. E a gente conseguiu ali, durante boa parte do confronto, ter um nível competitivo maneiro. Só que quando o gás começou a acabar, aí o Grêmio, atrás do placar, jogando em casa, precisando buscar o resultado, naturalmente cresceu. As mexidas no tricolor gaúcho foram acontecendo e, enquanto isso, o Botafogo permaneceu, basicamente falando, com o time que começou. Foram 2 mudanças forçadas feitas pelo David Ancelotti. O Cuiabano no lugar do Alex Telles. E a saída do Jefinho também foi forçada. A gente não pode ignorar isso. O Matheus Ponte entra porque o Jefinho precisou sair. Só que depois disso, o treinador decidiu não mais alterar a equipe. E na minha opinião, dado o contexto da partida, foi um equívoco. Ah, Vitor, mas no banco só tinham garotos. Se ele coloca os garotos e aí os garotos vão mal, você queima os moleques. Existem contextos e contextos no futebol. Em condições ideais, esses garotos estariam no banco para poder ganhar rodagem. Não precisariam ser utilizados.
A verdade é essa. Só que a condição de ontem, o contexto de ontem era o ideal? Quando você tem 13 desfalques e você precisa apelar para esses garotos no banco de reservas, é o contexto ideal? Não, não é. E a equipe tinha uma necessidade. Para mim, muito claramente, a partir dos 27 minutos do segundo tempo, o time do Botafogo foi arriando os 4 pneus. Tínhamos jogadores que não estavam aguentando mais estar em campo. O Arthur Cabral, por exemplo, não estava mais aguentando. O que é normal, o Arthur Cabral veio de um período sem treinamentos. Era normal que ele sentisse o desgaste físico. E você tinha o Kadir, que entrou no fim das contas, só que aos 48. E no primeiro lance dele, com vitalidade, energia renovada, velocidade e explosão, foi lá cara a cara com o goleiro, acaba finalizando na trave. No meu entendimento, se ele finaliza um pouco mais alto lá pro outro lado, ele poderia fazer o gol, mas deu um azar ali, bateu na trave, não vamos crucificar o garoto por conta disso. Chegou muito bem, apareceu muito bem, teve uma grande oportunidade, acertou a trave. Se a bola batesse na trave, se entrasse seria maravilhoso, irmão. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Mas ele deu o que o Botafogo precisava, velocidade, escape, e a gente perdeu isso. Em dado momento da partida, e a gente fez a transmissão aqui, eu estava aqui com vocês fazendo a transmissão, em dado momento do jogo eu falava, o time do Botafogo está completamente acuado, o time do Botafogo está sem saída, e o Grêmio vindo na pressão, Se o David Ancelotti tivesse colocado o Kadir, mais um garoto ali, só para renovar o gás competitivo, de repente, essa pressão do Grêmio não teria acontecido da maneira como aconteceu. E sim, é um de repente, é um talvez. Eu não posso cravar que não teria acontecido. O Grêmio continuaria tentando jogar, mas o Botafogo teria o escape. O Botafogo teria mais gás para poder marcar mais em cima, inclusive, o time adversário. Já virou uma marca do David Ancelotti fazer alterações tardiamente dentro das partidas. Outro dia foi o Matheus Martins e o Mastriani entrando aos 47 do segundo tempo. Já virou uma marca do treinador. A leitura do David Ancelotti dentro das partidas, ela demora muito a surtir algum efeito prático, no sentido de uma substituição. E eu estou destacando aqui essa parte da demora, dessa questão de você renovar o gás, porque eu realmente acredito que se a gente tivesse modificado o time, renovado esse gás competitivo, mesmo com os garotos, a gente teria evitado boa parte da pressão do Grêmio. Eu realmente acredito que com o escape a gente teria assustado um pouquinho mais, saído um pouquinho mais. E isso afastaria naturalmente o Grêmio da nossa grande área. Não foi o que aconteceu com tudo. Infelizmente, não foi o que aconteceu com tudo. O Botafogo, não acho que ele fez um jogo ruim. O Botafogo ele fez um jogo competitivo dentro da circunstância. E deveria, no meu entendimento, ter saído com os 3 pontos. Porque o Léo Link trabalhou muito bem para evitar os gols do adversário. Porque a nossa dupla de zaga, tirando os cartões e a suspensão, especialmente falando do Pantaleão, que foi expulso depois do fim da partida, desnecessário. A dupla de zaga se comportou muito bem dentro desse confronto. O Cuiabano entrou muito bem na esquerda. O Vitinho, defensivamente, enquanto teve perna, também ajudou na sustentação. No meio de campo, a dupla de volante também se deu muito bem ali, os dois trabalhando bem, o Marlon com especial destaque. E a gente tinha condições desses 3 pontos. Infelizmente não aconteceu. Sobre o pênalti, é um lance extremamente polêmico. Eu não consigo falar com certeza absoluta que ela bate no ombro. Acho que é inconclusivo em relação a isso. Eu consigo falar que bateu na mão. Porém, se é inconclusivo se bateu ou não no ombro, isso poderia mudar completamente a decisão. O VAR, infelizmente pra gente, não teve essa dúvida. Ele olhou o lance e ele teve certeza absoluta que no ombro não bateu, bateu na mão. Bate na mão? Na minha opinião, bate na mão. Por um movimento completamente estúpido do Matheus Martins. E, na verdade, eu queria falar sobre Matheus Martins e Arthur no primeiro lugar. Porque os dois se viram na barreira. A barreira abre. Esse é o primeiro ponto. Tá com medo de tomar bolada? É sério? Pode olhar o lance.
O Matheus Martins, ele erra ao tirar o braço aqui de trás. Ele mexe o braço e, de fato, coloca a mão ali numa posição que não deveria, porque não estava assim na origem. Mas o Matheus Martins e o Arthur, eles se viram na hora da cobrança e eles abrem a barreira. Isso não pode acontecer. Esse é o primeiro grande erro. Sem contar, claro, que, na minha opinião, o Arthur Cabral acaba fazendo aquela falta, para muito botafoguense não foi, mas o árbitro estava marcando lances assim em vários momentos. Estava marcando assim em vários momentos. E aí o Arthur Cabral acaba dando um encontrão, acaba dando um chega para lá no adversário que não tinha necessidade. Então o erro número 1, na minha opinião, foi aí. Depois a barreira abrindo. Depois o Matheus Martins, que estava com a mão certinha aqui para trás, fazendo um movimento com o braço. Meu irmão, o Botafogo deu margem para uma decisão que nos prejudicou. Ah, Vitor, a gente tem que se preocupar com isso. O Botafogo deu margem para uma interpretação que nos foi prejudicial. E não deveria ter dado essa margem, porque bastava não ter feito a falta, ou então a barreira não abrir. A bola ia bater na barreira e não ia acontecer nada. Mas não. A falta foi feita, a barreira abriu, o Matheus Martins e o Arthur se viraram, e nessa de se virar, o Matheus Martins acaba soltando o braço aqui de trás e acaba colocando o braço numa condição que, na minha opinião, a bola bate sim no braço. A dúvida é, bateu no ombro, resvalou no ombro? Porque essa decisão seria completamente diferente se tivéssemos uma imagem conclusiva quanto a isso. Não foi o caso da opinião geral, não era conclusivo, mas o VAR não foi no mesmo caminho. E aí a gente acabou se ferrando. Um ponto que poderiam ser 3. E agora, uma dor de cabeça gigantesca também para o fim de semana, clássico contra o Fluminense. Do lado de lá, uma crise. O Renato Gaúcho pediu demissão e tudo mais. Do lado de cá, um time esfacelado. Um time sem sua dupla de zaga titular, um time sem vários atletas por lesão. Que a gente consiga se dar bem ainda assim. É preciso, é necessário.